Muito boa noite de novo. No nosso vídeo anterior aí teve uns barulhos aí, estão serrando alguma coisa aqui do lado. Mas mesmo assim, acho que deu para vocês ouvirem bem a lição. Vamos aí dar continuidade ao nosso livro, né? Perseverança até a lição 40 e depois fazer mais 40. 40 lições essenciais para a vida cristã. Agradecendo de novo a todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, todos que têm aí visto esses vídeos, que têm ouvido os vídeos, continuar encorajando aqueles que ainda não são inscritos a se inscreverem e aqueles que são inscritos a divulgar, ajudar a levar essa palavra adiante, tá certo? Que Deus abençoe a todos aí e vamos dar continuidade à nossa caminhada. Agora com a lição 30. O título da lição 30 é O Invocar do Nome do Senhor. Essa lição é riquíssima. A prática de invocar o nome do Senhor surgiu com a terceira geração da humanidade. Após a morte de Abel por mão de Caim, seu irmão, o ser humano percebeu a sua fragilidade. Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete, que teve um filho a quem pôs o nome de Enos, que quer dizer fraco, frágil, mortal. Ao perceber sua condição tão limitada, o ser humano passou a invocar alguém que é Jeová, Senhor, o Eu Sou. Ele é tudo o que não somos. Ele é tudo o que precisamos. Ele é tudo o que não temos. Invocá-lo nos faz partilhar as riquezas insondáveis do maravilhoso ser divino. Invocar é chamar, clamar em voz alta, como quem grita por socorro, porém pode ser um sussurro, como de alguém que não tem forças nem para falar. De qualquer modo, invocar o nome do Senhor quer dizer que reconhecemos quem e o que somos, e recorremos a quem pode suprir toda a nossa carência. Além disso, quando invocamos o nome do Senhor, é o próprio Senhor quem nos ouve e socorre. O nome é a própria pessoa. No Antigo Testamento, o seu nome era Jeová, Eu Sou. No Novo Testamento, o seu nome é Jesus, que é a junção de duas palavras, Jeová mais a salvação, ou mais o Salvador. Desse modo, em Jesus, Jeová torna-se nossa salvação. Por isso não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. O significado do nome, de invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Indica que o homem reconhece a sua condição frágil, caída e mortal. Indica que o homem depende do Senhor, o Eu Sou, para viver. É como respirar. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas os ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. Lamentações 3, 55 e 56. O termo lamentos tem o mesmo radical de respirar, suspirar, e é traduzido por suspiros, na versão corrigida de Almeida, versão da Bíblia. O invocar do nome do Senhor no Antigo Testamento. Nos primeiros 2000 anos, Adão, Abel, Enoque e Noé invocavam o nome do Senhor. Com a construção da Torre de Babel, os homens rejeitaram a Deus e perderam o invocar do nome do Senhor. Gênesis 11:4. Nos segundos 2000 anos, Abraão restaurou o invocar do nome do Senhor. Gênesis 12:8. Na degradação e no cativeiro de Israel, alguns servos do Senhor permaneceram fiéis em invocar o nome do Senhor, como Ezequiel e Daniel. Lamentações 3, 55 a 57, Daniel 9, de 4 a 19. Na reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, o invocar do nome do Senhor teve continuidade. Neemias 9:4. Praticado pelos patriarcas, salmistas e profetas. Gênesis 12:8, Salmo 116:2, 4, 13, 17, Isaías 12. O invocar do nome do Senhor no Novo Testamento. A relação entre invocar o nome do Senhor, o estabelecimento da igreja e o ministério do apóstolo Paulo. Saulo era perseguidor da igreja, cuja característica principal era o invocar o nome do Senhor. Atos 9, de 1 a 2 e 13 e 14. Quando foi batizado, Paulo invocou o nome do Senhor. Atos 22:16.
Em suas epístolas, Paulo ensinava os crentes a invocar o nome do Senhor. 1 Coríntios 1:2, 2 Timóteo 2:22. A degradação da igreja e a perda do invocar do nome do Senhor. Paulo, em meio à degradação da igreja, orientou o jovem Timóteo a estar junto com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. As cartas às 7 igrejas em Apocalipse descrevem a evolução da história da igreja e a sua condição espiritual. Apocalipse 2 e 3. A partir de Pérgamo, onde Antipas foi morto, e que representa o período em que a igreja se uniu ao Estado romano, tornando-se a religião oficial do império, perdeu-se o invocar do nome do Senhor. Apocalipse 2:13. A restauração do invocar do nome do Senhor, em Apocalipse 3. No período de Sardes, que significa restauração, e representa a época da reforma a partir de 1500. Muitas verdades foram restauradas na igreja, mas não havia a realidade de todas elas. Versículos de 1 a 6. Em Filadélfia, que significa amor fraternal, o nome do Senhor e a sua palavra são restaurados. Versículos 7 a 13. Precisamos experimentar a realidade do nome do Senhor, invocando-o no dia a dia. Vida familiar, vida de reuniões e vida social. O resultado de invocar o nome do Senhor: lava nossos pecados, Atos 22:16, leva-nos ao Espírito, traz-nos o Senhor e introduz-nos num relacionamento íntimo com Deus. 1 Coríntios 12:3, Deuteronômio 4:7, Salmos 145:18. Traz-nos salvação de vasos de ira, nos tornamos vasos de misericórdia. Romanos 9, de 21 a 23. Romanos 10, de 8 a 13. Traz-nos transformação de vasos de desonra, nos tornamos vasos de honra. 2 Timóteo 2, de 20 a 22. Traz-nos a unidade, pois o mesmo é o Senhor de todos, os que o invocam. Romanos 10, 13. Traz-nos as riquezas de Deus. Romanos 10, 12. Em hebraico, há 4 palavras para homem. A primeira palavra é Adam, que corresponde ao nome Adão, indica o homem feito de barro. Adamá em hebraico. A expressão filho do homem, usada tantas vezes no Antigo Testamento, é Ben Adam. A segunda palavra é Enosh, que corresponde ao nome Enos. Tem a mesma raiz de Anash, fraco, doente, frágil, incurável, doloroso, desesperado. Em Salmos 8:4 está escrito: quem é o homem? O que é o homem? Que é o Enosh, que dele te lembres, e o filho do Ben Adam, que o visites? A terceira palavra é Geber, homem forte, guerreiro, junto com a palavra El, que significa Deus, formam o nome Gabriel, guerreiro de Deus. A quarta palavra é Ish, homem, varão, macho, marido, ser humano. É usada em Êxodo 2:1. Foi-se um homem, Ish, da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. Ok? Vamos caminhar aí lendo os versículos que falam de invocar o nome do Senhor, certo? Vamos começar com Gênesis 4:26, aí vamos caminhando, né? Gênesis 4:26. A gente vai caminhar em alguns versículos que vão nos ajudar, né? Gênesis 4:26, ó. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Muito rico, né? Agora, Gênesis 11:4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui é quando construíram a torre de Babel, que deixaram de invocar o nome do Senhor. Mas aí em Gênesis 12:8, Deus restaura isso por meio de Abraão. Ó. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando de Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui é Abraão, que restaurou esse invocar. Depois vamos ler Daniel 9 e alguns versículos. Não vai dar para a gente ler tudo, né, gente? Primeiro vamos ler Neemias 9:4, que fala da reconstrução do templo. Neemias 9:4. Vamos chegar em Neemias.
Opa. Estamos chegando lá em Neemias. Lá perto de Ageu, né? Neemias 9:4. Opa. Estamos chegando aqui, vamos achar. Onde está o senhor Neemias? Vamos achá-lo aqui. Já achei ele aqui. 9, versículo 4. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Zerebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Rico, né? Agora vamos lá para Daniel 9, ler alguns versículos. Não dá para a gente ler tudo, não. Vamos ler alguns versículos. Ezequiel, Daniel 9, alguns versículos a partir do 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Certo? Vamos ler o 7. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões, que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então aqui ele vai falando, ó Senhor, né? Certo? Ok? Salmo 116, 2. Depois a gente vai lá para o Novo Testamento, né? Porque aí a gente caminha. Somente a história de Paulo é muito rica, né? Salmo 116, 2. Vamos lá. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Tá vendo? E agora vamos ler lá no Novo Testamento sobre invocar o nome do Senhor, depois vamos para Apocalipse, né? Atos 9, 1, 2, 13 e 14, sobre a história de Paulo. Depois a gente lê 2 Timóteo 2, 22 também, né? Vamos ler Atos 9, 1 e 2. Atos 9, 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Versículo 13 e 14. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha isso. Agora vamos ler Atos 22, 16. Tá? Isso é Paulo, tá? Aliás, Saulo, antes de se tornar Paulo. Atos 22, 16, O 16. E agora, por que te demoras? Falando para Saulo, que agora já é Paulo. Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Rico isso, né? Agora vamos ler 2 Timóteo 2, 22, né? Depois vamos lá para Apocalipse 2 e 3 para a gente ler. Aí a gente fecha essa lição. 2, 22, aqui diz assim: Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Olha que rico. E aí vamos ler Apocalipse, capítulo 2, 13 e Apocalipse 3, do versículo 1 até o 13, tá bom? Apocalipse 2, 13 e o 3, do 1 ao 13.
2:13, vamos lá. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora vamos ler sobre a restauração de invocar o nome do Senhor, do 1 ao 13 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a importância aí de invocar o nome do Senhor. Deus abençoe a todos aí.